Por que o senhor se plasma numa forma de cobra e não de ser humano? Porque eu prefiro ser essa forma, na forma de humano. Esse caboclo sofreu muito. É por isso que eu não tenho autorização de falar. Sim, senhor. E sobre os animais que os humanos se usam para fazer comida, isso está tudo errado. Se a produção em grande escala faz com que os animais sofrem. E aquela energia do animal sofrendo é transmitida para quem come. Falta um respeito muito grande nessa parte. Em ambas as partes. Sim, senhor. Se o ser humano se passa por esse, é porque estava escrito. Se aquele ponto, se que o ser humano está passando por esse, se ela vai ter um crescimento. Se vai ter um crescimento que às vezes não se acertou nas outras vidas. O orgulho deixa as pessoas cegas. O orgulho deixa as pessoas cegas a ponto da pessoa que o tem não enxergar o mal que está fazendo. Caboclo roxo da pele morena, ele é Oxóssi, caçador lá da Jurema. Caboclo roxo da pele morena, ele é Oxóssi, caçador lá da Jurema. Ele jurou e tornou a jurar, e ouviu os conselhos que a Jurema lhe dá. Ele jurou e tornou a jurar, e ouviu os conselhos que a Jurema lhe dá. Graças a Deus. Qual que é o nome do senhor? Eu me apresento como caboclo cobra amarelo. Cobra amarela. Por que cobra e por que dessa cor? Se cobra, eu trabalho com a radiação de Oxum. Ah, De Oxumaré. sim. Se o amarelo, de Oxum. Ah, pronto. O que quer dizer trabalhar na vibração desses dois orixás? É o equilíbrio. É o equilíbrio do amor. O amor, ele não pode ser nem mais e ele não pode ser nem menos. Quando acontece, se de um dos dois se ser maior, se ser menor, há o desequilíbrio. Se para tudo na vida tem que ter equilíbrio. Até para as coisas boas, como diz não sei. Claro. O que a cobra na natureza quer ensinar ao ser humano? A esperteza, saber de se esconder,
saber de se blindar, se camuflar desse mundo que são vocês vivem. Claro. Quando a gente ensina alguém a procurar se blindar desse mundo em que vivemos, o que estamos querendo dizer? Blindar das coisas ruins, as energias negativas, das fofocas, das invejas. O ser humano precisa mais disso. Saber se esconder dessas coisas. Tem muita gente que entra nessa vibração. E essa vibração não agrega nada a ninguém. A não ser essas coisas ruins. Essas invejas. Seus olhos gordos, que vocês chamam. Muitas das vezes, se essas coisas se vem porque a pessoa deixou. Se vem porque a pessoa abriu espaço. Abriu brecha para deixar essas coisas entrar. Quando o ser humano justifica, mas eu sou ser humano, não tem como não abrir brecha, o que o caboclo ensina? Aí já faz parte da aprendizagem. Ele precisa de passar por isso para crescer. Sim. Então, se ele não consegue hoje, quer dizer que com treinamento e aprendizagem, logo ele consegue ter essa fortaleza de superar. Contato com o divino, contato com Deus. Deixa acontecer, é por falta disso. Sim. Se a pessoa tiver um pouco de contato com Deus, isso já é uma boa parte dessa blindagem acontecer. Se a pessoa tem um conhecimento, isso já é mais outra parte para não deixar essas coisas acontecer. Sim, o ser humano erra. O ser humano se faz essas coisas, se é para passar por isso. Sim. Quando a gente recebe uma lição da vida e a gente fica chateado porque os guias não seguraram uma maldade de chegar na gente, o que o senhor ensina para essas pessoas? Você repete para mim? Quando a gente fica chateado que chegou uma colheita de uma plantação, mas a gente leu como maldade e fica chateado com o guia espiritual que deixou chegar na gente. O que o senhor ensina? Você não pode, né? Se ficar chateado com o guia, isso é perda de tempo. Isso não se deve. Se ficar chateado com guia nenhum. Isso não se deve ficar chateado com o divino. Se o divino, se os guia, se muitas vezes se nem entende isso. Claro. Os guias espirituais são culpados quando acontece coisa ruim com a gente, porque supostamente eles não estavam nos protegendo? Não. Quando o ser humano se chega a um ponto de passar por alguma coisa que ela esteja passando na vida, se o guia não tem nada a ver não. Estava determinado que a pessoa tinha que passar por isso. Porque se fosse assim, era fácil demais culpar a guia. Se fosse assim, era fácil demais culpar a Deus.
de coisa que não deve fazer. Se o ser humano se passa por esse, é porque estava escrito. Se aquele ponto, se que o ser humano está passando por esse, se ela vai ter um crescimento. Se vai ter um crescimento que às vezes não se acertou nas outras vidas. Então, ela vem passar por esse, com esse intuito, em prol do crescimento, em prol da evolução do ser humano. Seu Cobra Amarela, ninguém serve bem se espera a retribuição de qualquer natureza. Repete para mim, filho. Ninguém serve bem se espera a retribuição de qualquer natureza. O senhor acha que para servir bem a pessoa não deve buscar retribuição? Ou pode? A primeira coisa, se fazer de coração. Se faz de coração, se as coisas chegam. Se é essa a pergunta? Sim. Então, se você está fazendo uma coisa hoje, e se você está pensando, se com aquela coisa que você está fazendo, você vai trazer benefício para seu ser, se pensa só no benefício, se pensa só se em coisa, se para si próprio, se não para evolução, se aí não, já é outra coisa. Mas a pessoa se faz as coisas, se porque gosta, se porque tá de ali, se de corpo e alma, aí sim, se as coisas vêm. Como o senhor trabalha, ajuda um ser humano encarnado? Para trazer o equilíbrio para ele. Muitas das vezes, os filhos se quer amar. Se eu amo esse, se eu amo isso, se eu amo isso. Quando eu falo no amor, no amor compete por todas as coisas. Mas a pessoa, se para amar, se ela precisa primeiro amar a si mesma. Como que se você vai amar outra coisa sem amar a si mesmo? Se é essa representação, se dá a linha de trabalho que eu atuo. Se é essa apresentação de que eu passo para quem precisa. Certo. Qual é a ligação entre os caboclos cobra? Caboclos cobra? Eles são ligados à cura. Cura psicológica, cura física, cura espiritual. Certo. Todos os caboclos cobra trabalham na irradiação de Oxumaré? Se nesse terreiro, sim. Se pode acontecer se de outras casas, se trabalhar com outras irradiações. Se esse é muito
se amplo. Se tem lugares que caboclo, que trabalha com o nome cobra, representa na irradiação se unicamente de Oxóssi. Se todos os caboclos se é regido por orixá Oxóssi. Mas se fosse em outro terreiro, se fosse em outra casa, poderia ser que se trabalharia com a irradiação de Oxóssi, se por ser cobra, e se trabalharia com a irradiação de Oxum, se por ser de amarelo. Sim. Qual foi o último obstáculo que o senhor teve que superar para se tornar uma entidade de luz? Isso que me fez chegar a esse ponto de, como diz vocês, se virar um espírito. Se não saber o equilíbrio das coisas. Se é por isso que eu trabalho, se na irradiação, se desse. Se eu venho, se para aprender, se para ensinar com os erros que eu tive. Claro. Qual que foi a maior lição da sua última encarnação? Eu não tenho autorização para falar. Pronto. Qual que é a sua missão na Umbanda? Foi como o caboclo já falou. É o equilíbrio. Mas aí o senhor incorpora e equilibra dando passe, com aconselho, com banho. Banho. As palavras de caboclo. Com a energia emitida no brado de caboclo. Claro. O que o senhor está fazendo quando não está incorporado? Eu acompanho o aparelho. Eu fico mais próximo dele. Quando um espírito fica próximo do aparelho mediúnico, que função ele exerce? Mentor. Mentor. Ou seja, o senhor inspira bons pensamentos? Isso. Controla, se quando tem que controlar, te dá um empurrão, te dá força, te dá vontade de viver, te dá vontade de vencer os obstáculos. Certo. No mundo espiritual, o caboclo cobra amarela se apresenta com qual tipo de forma plasmada? Se cobra. É uma cobra? Uma cobra muito grande? Se o povo sabe. Se desse terreiro. Se já me viu cá. Já. Se eu já se aparecesse em sonho. Em sonho. Sonho. Tipo moscar. Se é a primeira manifestação de caboclo cá, se no aparelho cá, se eu vim, se em forma animal, sim, enrolado, se dos pés à cabeça, se no aparelho cá. Se essa é a minha forma. O
senhor podia dar-nos uma ideia de qual é o tamanho quando o senhor fica plasmado nessa forma dessa cobra? Uns 7 metros? Se a cabeça, Uhum. se ela fica assim, Desse tamanho, é. Pronto, então já dá Se pra ela- ter uma noção. se vem enrolado, ficar, se vai, se até a mangueira, Até? se a mangueira, Tá, entendi. Então... Claro, dá uns 7 metros para mais. Sim, senhor. Por que o senhor se plasma numa forma de cobra e não de ser humano? que eu prefiro ser essa forma, na forma de humano, esse caboclo sofreu muito. É por isso que eu não tenho autorização de falar. Sim, senhor. O senhor prefere na forma de cobra, porque na forma de humano o senhor sofreu muito. Isso. Pronto. Sim, senhor. O senhor usa quais instrumentos para trabalhar? Se eu uso o cachimbo, O cachimbo aqui, o cachimbo olha lá. Pronto. se representando se os elementos fogo, ar, terra e água. Claro. Se o fogo, se a fumaça, se de meu cachimbo, se ela sobe e vai de encontro a Deus. Se é por isso, acho que caboclo, quando usa, se do ponto terra pra cima. Toda a prece da pessoa serão levadas a Deus através da fumaça de cachimbo de caboclo. Certo. Como uma pessoa pode fazer para evocar a ajuda do caboclo cobra amarela? Trazendo para perto de si as ervas de poder de caboclo, alecrim, e manjericão. As ervas que caboclo usa, ficar. Chuma tem a função de trazer harmonia. A harmonia necessária para o fio de terra que precisar da ajuda do caboclo. Esse outro tem a função de trazer energia. Energia para vencer no dia a dia. Energia para vencer todas as coisas que é imposta, todas as dificuldades que é imposta. Essa energia é trazida para os fios de terra e para a dissipação das lavas astrais, da energia negativa, caboclo usa o tabaco. Certo. O que o senhor mais gosta de ver nos médiums
iniciantes? Felicidade. Se o caboclo gosta de ver, se o respeito. Se o caboclo gosta de ver. Se o sorriso. Cada um filho de terra que se inicia na Umbanda. Claro. O senhor acredita que o processo de despertar, de elevação espiritual, é resultado de uma longa caminhada ou o senhor tem alguma fórmula especial para passar? Se faz de novo. O senhor acredita que a elevação espiritual, o despertar da consciência, é resultado de uma longa caminhada ou o senhor tem alguma fórmula especial para isso? Se caboclo se ajuda. Se nesse ponto. Mas caboclo só ajuda se a pessoa está preparada. Porque senão, se não adianta. Se caboclo vai fazer, se não vai adiantar. Se eu falo que não vai adiantar, porque não é a hora certa. Porque a pessoa, se às vezes, não tem um conhecimento certo do que precisa ser passado. Como que o caboclo cobra amarela reage ao lhe pedirem para fazer uma maldade? Se eu mando sair de perto de mim. Se mais antes, o caboclo explica. O caboclo fala se quantas vezes precisar, que aquilo te terá retorno. Que as leis do universo não falham. Se fala, se explica. Se a pessoa, se quiser continuar, se quiser falar, quiser fazer, se é por conta dela. Se a minha parte, acabou com o filho. Isso aí eu mando a pessoa retirar. Porque de maldade, se o mundo tá cheio, e não precisa desse não. Se o encarnado fizer uma colocação assim, mas seu caboclo, eu preciso do cobra amarela, porque tem essa força de Oxum e Oxumaré para o trabalho que eu preciso fazer, e o senhor pode me pedir o que o senhor quiser que eu dou. Se eu peço ela licença. Eu peço ela que se retire de perto. De Se dá qualquer coisa, né? Dá licença logo. Claro. Se que de mim não. Se de mim não. Isso é Umbanda. É a manifestação do Espírito. Pro amor, caridade. Pessoa que vem, se procurar isso no terreiro de Umbanda, ela não sabe o que é Umbanda. E em terreiro de Umbanda, se ela não vai conseguir o que ela quer. De Umbanda. Que se tem esse fundamento da Umbanda. Que bens o ser humano pode ajuntar nesse mundo que vai poder levar para o outro? Esse bem, esse material? Que Não. Você fala? Em geral, assim, tem algum bem que a pessoa pode adquirir aqui nessa jornada encarnado
e que vai poder levar para o mundo espiritual? Conhecimento. Conhecimento. Se material, nada. Nada, né? Se pode se fazer o seu enterrado com as coisas se a pessoa tinha. Não entra lá não. Não entra? Mas se vier aqui no terreiro, oferecer assim pro dirigente algum bem material para o caboclo ajudar a pessoa a plasmar um objeto de valor, uma cópia dele no mundo astral para ele usar depois que morrer, o caboclo não faz. Claro. O senhor não está aqui para satisfazer desejo das pessoas, né? Não. É para ajudar no que elas precisam. Isso. Uhum. Claro. Seu caboclo, quando a gente faz o bem, a gente é perseguido pelo mal? Se até certo ponto, se não digo se uma perseguição. Uhum. Acabou que se diz se dele tentar interferir no que ele lá vem fazendo, se quer o bem. Se até certo ponto, se até certa parte, se no caminhado, se da pessoa. Porque chega um ponto que, como disse vocês, se o mal, se que eu interpreto, se dos seres se mal compreendido, se chega e fala, se não, se cá, se não adianta, se cá, se já é firmado. Claro que sim. Pode acontecer do espírito que incorpora e o médium terem o mesmo nível de evolução espiritual? Se repete. Pode acontecer de o médium e o espírito que nele incorpora terem o mesmo nível de evolução espiritual? Se não. Não. Se no caso da linha de caboclo, não. Claro. O espírito vai ser sempre mais evoluído. Sim. Certo. Se desse caboclo se explicasse por quê. Sim, senhor. Se a pessoa, se o espírito, se no caso, se eu, se já vivi, se mais coisa, muitas das vezes, principalmente na linha de caboclo. Então, se nós se aproxima, se dos filhos de terra, mostrando eles onde que eles não devem errar. Quando eu falo errar, como eu disse no início, se errar faz parte da evolução. Mas tem erro que pode ser evitado. Se é nesse ponto que o caboclo mostra. É nesse ponto que o caboclo explica. O que o caboclo gosta de ver nas pessoas que o procuram? Alegria, mas não, se não para mim, se para elas. A pessoa se procura caboclo, se muitas das vezes, se a pessoa se está alegre, está feliz, caboclo usa
dessa energia da pessoa para transmitir para um que chega com energia pior. Não retirando essa energia do fio de terra. Não puxando a energia do fio de terra. Isso é uma transmutação. Esse fio de terra se chega. Você está feliz. Você está alegre. Acabou com o uso daquela energia para transmitir para os mais necessitados. Sim, senhor. Qual é a forma correta de respeitar os animais? A forma correta de respeito aos animais é a mesma forma de respeito à natureza. Se você faz o de respeito à natureza, você acaba que atinge aos animais que ali vivem. E sobre os animais que os humanos se usam para fazer comida, está tudo errado. Se a produção em grande escala faz com que os animais sofrem. E aquela energia do animal sofrendo é transmitida para quem come. Falta um respeito muito grande nessa parte, em ambas as partes. Sim, senhor. O senhor Cobra Amarela, os animais sabem quando, sem necessidade, nos alimentamos exageradamente deles? Está ali matando sem necessidade, eles sentem isso? E muitos sabem. E muitos sabem, se dizem que são irracionais, mas muitos sabem. O que vai acontecer com eles? Entendi. As pessoas falam que eles são irracionais, mas muitos deles sabem o que vai acontecer com eles. Isso quer dizer que eles ficam tristes? Ficam magoados? Já a separação do filhote da mãe, se todo um processo, quando começa desde de pequeno. Então, se ele sabe, se irracional não. Se irracional é os humanos. Eles não são irracionais, irracionais são os humanos. Isso. Que E acho que eles é irracional. Ah, são os seres humanos que são irracionais por acharem que os animais são. Sim. E o senhor falou assim que às vezes pode até ser um pouco mais dolorido para aqueles que são separados dos filhotes.
das mães. E os filhotes das mães, claro, sim. Como suportar as contrariedades da vida? Se repete. Como a gente faz para suportar, para aguentar as contrariedades, as provações da vida? Mensagem que o caboclo deixa. Isso é para ter paz. Para ter calma. Tudo que você passa. É passageiro. Porque aquilo ali não vai ter muito tempo. Não vai ser uma coisa constante. Na vida de cada um. Se ter paciência. Porque uma hora a contrariedade vai passar. E buscar Deus. Sempre. Buscando Deus. Se com Deus de lado, tudo fica mais fácil. Sim, senhor. O que o senhor tem a dizer sobre o orgulho? É uma das coisas que caboclo não gosta. É uma das coisas que o caboclo não gosta. Por quê? O orgulho deixa as pessoas cegas. O orgulho deixa as pessoas cegas a ponto da pessoa que o tem não enxergar o mal que está fazendo. Sim. Como a gente sabe, como a gente faz para combater que o orgulho cresça na gente? Tentar entender ambos os lados. Repensar antes de falar. Muitas das pessoas agem sem pensar. Só porque depois que age, tenta voltar atrás. E põe culpa no orgulho. Tenta voltar atrás e põe a culpa No orgulho. no orgulho. Tenta botar a culpa no, como vocês chamam, de cabeça quente. De estresse. É.
Ficou claro? Sim. O senhor entende que transferir culpa não é bom. Então por que as pessoas fazem isso? Porque quase ninguém sabe da proporção que tem de transferir a culpa para outra pessoa. Não sabe a sujeira do campo áurico em transferir, que atrai para o campo áurico, em transferir a culpa para outra pessoa. Claro. Então, muitos dos enganos e dos erros que as pessoas cometem é por ignorar as consequências. Ou não ter conhecimento. Ou não ter conhecimento no Claro. que está falando. Sim. Então é legítimo a pessoa que não tem conhecimento errar e depois ela dizer: pronto, eu não sabia. Ela está enganando ela mesma. Se nesse ponto, se ela está enganando a ela mesma. Agora, se a pessoa se faz e se realmente a pessoa não tinha conhecimento, aí é outra coisa. Certo. Dentro de terreiro de Umbanda, o que o caboclo aconselha aos médiuns que trabalham com essa linha para terem maior sintonia? Meditação. Conhecimento. Contato com a terra. Contato com a natureza. Se isso cria uma limpeza na alma, de tamanha proporção. Se isso, acabou que recomendo. Contato com a natureza. De música de boa qualidade. Respirar ar puro. E conhecimento. Conhecimento de vários pontos. Sim, senhor. Então o senhor disse meditação, conhecimento, contato com a terra, com a natureza. Tudo isso cria uma limpeza na alma. Isso. Tá, cria. E aí, essa limpeza na alma equivale a que estado de espírito? Aproximação. Aproximação dos espíritos que trabalham com aquela pessoa. Não adianta nada se o médico passa o dia inteiro fazendo
em ambas as coisas. E num nível de estresse muito grande. E só fica naquilo sem ter tempo para si. Sem ter essa limpeza de alma. Isso dificulta, não impossibilita, mas dificulta o acoplamento. Sim. O senhor mencionou música de boa qualidade. O que seria música de qualidade para o caboclo? Flauta. Flauta? Bom, tá aí. Flauta doce. Se acalma seu coração. Faz vibrar a alma. Recomendo para todos que está iniciando. Sim, senhor. Por mais velho também. Certo. Que efeito tem a música de boa qualidade no mais novo e no mais velho? É o mesmo? É o mesmo. É o mesmo, claro. O senhor falou meditação. O que é meditação e como fazer? A meditação já pode ser feita em qualquer lugar, desde que o silêncio seja maior do que os pensamentos. Pode ser feito em pé, sentado, deitado, com vela, sem vela, no claro, no escuro. Mas o principal é que o silêncio seja maior que o pensamento. Sim. Se tem lugar melhor que esse que você está agora, Não. para esse acontecer, se é o silêncio ideal. Mas não adianta nada se o pensamento está em outro lugar. Muitas das vezes a gente para fazer, se as pessoas param para fazer essa meditação, se tem tudo o que precisa, mas o pensamento está em outros lados. O pensamento está lá onde faz o trabalhado. O pensamento está onde faz morada. A meditação deve ser feita silenciando o pensamento.
Sim. O senhor falou sobre a importância do contato com a terra, com a natureza. Como se estabelece esse contato? Plantando, aguando, Cantando, aguando. plantando, Perdão. Plantando, aguando, aguando, colhendo, colhendo, tirando as folhas que já tá seca, fazendo a limpeza nos jardins. Eu falo no contexto geral. sim, andar descalço. Isso faz descarregar. Abraçando uma árvore, conversando com uma árvore. Certo. O seu caboclo falou conversando com uma árvore. As plantas falam. Para quem consegue interpretar, sim. Para quem consegue interpretar, sim. Claro, mesma coisa seria com os animais? Todo ser vivo. Todo ser vivo fala. Só basta saber interpretar. Sim, sim. Claro. Estamos chegando aqui perto dos minutos finais, seu caboclo. Qual é para o senhor o maior pilar da Umbanda? Amor, caridade e união. União de todos em prol do único objetivo: ajudar o próximo. Muito bem. Qual seria, portanto, a sua mensagem final? Que o mundo que vocês vivem hoje precisa de equilíbrio. O mundo precisa de equilíbrio. Tendo equilíbrio, sabendo respeitar a opinião do próximo, sabendo ouvir, sabendo falar na hora certa, sabendo se calar na hora certa. Isso tornará o mundo melhor. Respeito, principalmente respeito. Sim, senhor. Graças a Deus. Muito obrigado por essa oportunidade de estudo com a sua falange através de voz, aqui no Diálogo com os Espíritos. Pegue a sua fé, pegue o seu modó, o galo já cantou, o galo já cantou, cantou lá na sua banda, Oxalá te chama para a Luanda. Cantou lá na
sua banda, Oxalá te chama para Aruanda. Graças a Deus. Se o ser humano se passa por esse, é porque estava escrito. Se aquele ponto, se que o ser humano está passando por esse, se ela vai ter um crescimento. Se vai ter um crescimento, que às vezes não se acertou nas outras vidas. O orgulho deixa as pessoas secas. O orgulho deixa as pessoas cegas a ponto da pessoa que o tem não enxergar o mal que está fazendo. E sobre os animais que os humanos se usam para fazer comida, está tudo errado. Se a produção em grande escala faz com que os animais sofrem. E aquela energia do animal sofrendo é transmitida para quem come. Falta um respeito muito grande nessa parte. Em ambas as partes. Sim, senhor.